Lucas 9, de 1 a 17. O tema da nossa mensagem tem um título muito conhecido, e é quase o nome de um grupo musical, de uma denominação. Os Arautos do Reino. Os Arautos do Reino. A gente vai entender o que é arauto, porque nós intitulamos assim. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros: Elias apareceu. E outros: ressurgiu algum dos profetas, dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus. E socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou e partiu, e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram, foram recolhidos 12 cestos. Amém. Eu queria que você deixasse também aberta a sua Bíblia em Marcos, que é o livro anterior a Lucas, pois nós queremos conferir a passagem paralela que narra o mesmo evento, o mesmo episódio. Marcos capítulo 6. Narra o mesmo episódio, só que tem algumas informações aí importantes. Marcos capítulo 9, onde você tem a partir do verso 7, e Mateus, você voltando um pouquinho mais, você vai chegar em Mateus capítulo 10. Só para agilizarmos, nós temos a partir do verso 5 a mesma instrução. Marcos 9, Mateus 10. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, bendizemos o Teu nome por esse tempo tão precioso no dia mais importante da semana, que é o dia quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor, e uns com os outros como Teu povo, para oferecermos esses sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor. E agora, Senhor, é chegado o momento mais importante, que é o momento quando o Senhor fala e nós nos calamos e ouvimos a Tua palavra. Queremos pedir que nos deis um coração atento, um coração concentrado e nos livres de distrações,
e que a tua palavra, que o teu Espírito use poderosamente a tua palavra, e ela possa atuar em cada coração, ó Deus, produzindo conversão, produzindo arrependimento, produzindo luz, para que nós entendamos a nossa missão como igreja, e levando-nos, ó Deus, à obediência. Nós te pedimos isto e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu intitulei esta mensagem Os Arautos do Reino, porque exatamente o que Jesus faz é o que Jesus torna os discípulos. Os discípulos são chamados para serem os seus arautos. O que é um arauto? Um arauto era um oficial na antiguidade, isso ocorreu na Idade Média, mas também ocorreu nos tempos bíblicos. O arauto era um oficial enviado, comissionado e enviado pelo rei para fazer proclamações solenes em nome do rei. Então, o arauto era um proclamador oficial do rei. Ele tinha que proclamar as decisões, os editos, as resoluções do rei, incluindo o anúncio de guerra, o anúncio da paz depois de um período de guerra e o anúncio do sucesso do rei nas batalhas. Os arautos eram enviados por todas as partes que envolviam o domínio de um rei para levar notícias da parte do rei. E eles não poderiam alterar a mensagem, eles não podiam acrescentar nada à mensagem, nem tirar nada da mensagem. Eles não tinham que discutir a mensagem. Tudo o que eles precisavam fazer era proclamar em voz alta, em voz audível, tonitruante, aquilo que o rei havia decidido ou a vitória que o rei havia conquistado. Este era o objetivo do arauto. E o arauto tinha tal autoridade que ouvir o arauto equivalia a ouvir o rei. Quem ouvia o arauto sabia que estava ouvindo o rei, porque a autoridade do arauto era igual à autoridade do rei. E é claro que esta autoridade não lhe era inerente, ela lhe era delegada pelo rei, mas uma vez proclamando fielmente a mensagem do rei, alguém que ouviu o arauto deveria se aperceber e se ter por avisado de que ouviu o rei. E desobedecer aquela ordem ou aquela proclamação, não a reagir a ela positivamente, equivalia a desobedecer o rei. Então o arauto é esse mensageiro autorizado, um proclamador oficial. E é nesse contexto que Jesus ele envia os discípulos. E por que nós podemos chamá-los de arautos? Porque a palavra correspondente a arauto, só que em forma verbal, ocorre aí. No capítulo aí de Lucas, capítulo 9, quando Jesus os envia, você deve observar que está escrito que eles deveriam anunciar. Verso 6, saindo, percorriam todas as cidades, anunciando o evangelho. Essa palavra anunciar é exatamente a palavra proclamar como arauto. Este é o sentido. É a mesma palavra no original. Os estudiosos usam o termo querigma, que é a palavra para proclamação, né? Querigma é a proclamação, e o arauto chamava-se querix. Então, e proclamar era querixo. Então, é a mesma palavra, eles proclamavam como arauto. Qual era a proclamação? O reino de Deus chegou. O rei está aqui. Ele veio para tomar o poder. Ele veio para instaurar o reino de Deus. Esta era a mensagem em linhas gerais e ainda tocaremos nela. Muito bem, então Jesus agora ele inicia o que seria a terceira etapa no processo de discipulado. E que se aplica a nós. O processo de discipulado é o processo de seguir a Jesus, né? O discípulo é aquele que segue Jesus. Todo crente é um discípulo de Jesus. E está seguindo a Jesus. E aquilo que foi a experiência dos discípulos guardadas algumas diferenças que tem a ver com o contexto deles, também se aplica a nós. Então, esta é a terceira etapa no processo de aprendizado dos discípulos. Na primeira etapa, Jesus havia chamado os discípulos para segui-lo.
Lucas havia relatado alguns à guisa de exemplo. Você lembra? Vamos lembrar no capítulo 5, versos 10 e 11 de Lucas. São mencionados aqui Pedro, Tiago e João. André também está aí, mas não é mencionado, porque Lucas está interessado em mencionar 3 dos principais apóstolos e aqueles que tiveram certa liderança no meio do grupo, dos 12. Logo depois da pesca, aquela pesca miraculosa, lembra? Pedro tinha passado a noite toda, ele e os seus companheiros, não tinha pegado nada, e Jesus ordenou que ele fosse para um outro lado e lançasse as redes de novo. Ele disse: Senhor, nós passamos a noite toda e não conseguimos pegar nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E eles pegaram tantos peixes que as redes estavam a se romper e o barco quase ia virar, e eles chamaram seus companheiros, seus sócios. Aí nós temos Pedro e também André está aí, ele é mencionado em outras passagens, mas ele chama Tiago e João. E nesse momento, quando Jesus mostra o seu poder sobre a criação, o poder de multiplicar peixes, observe que no verso 10, ele diz para Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. De agora adiante serás pescador de homens. E aí o verbo, que é o verbo do discipulado, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Essa palavra seguir é uma palavra que está ligada ao ato do discípulo. Depois, no mesmo capítulo, versos 27 e 28, ele fala de Levi, um coletor de impostos, um publicano, ladrão do orçamento, mas Jesus chama esse homem, que era para os judeus uma abominação, e diz: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. E você vai ver o Senhor Jesus, então, nessa primeira etapa, convidando, e Lucas cita apenas alguns, mas vários são chamados a segui-lo. E na segunda etapa, Jesus escolhe 12 dentre os discípulos, porque havia mais de 12 discípulos. Havia até mulheres que seguiam a Jesus, como o capítulo 8 já havia falado. Mas no capítulo 6, Jesus escolhe então 12 dentre eles, depois de uma noite inteira orando a Deus, capítulo 6, verso 12. Essa é a segunda etapa dessa massa de discípulos. Jesus escolhe 12. E observe que quando ele chama, veja, quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, o que significa que havia mais de 12. Então, dentre esses discípulos, ele escolheu 12 e os chamou de, deu o nome de apóstolo. E essa palavra também é técnica, e a ideia de um enviado, de um embaixador. O arauto era um tipo de apóstolo, no sentido de que era um enviado. E a mesma coisa é a ideia de um embaixador, que representa o reino. Jesus os está chamando apóstolos. Lembremos-nos ainda que todos os evangelistas destacam que ele os escolheu em número de 12. E nós sabemos que esse número 12 é simbólico. Nós já falamos aqui, durante todas as exposições, que Jesus nunca fazia nada acidentalmente. Tudo tinha um propósito. E que os seus atos eram parabólicos, até os seus milagres eram parabólicos. Os milagres eram reais, eram eventos sobrenaturais reais, mas a forma como ele os fazia, de alguma maneira, ela representava realidades espirituais. E escolhê-los em nome de 12 é dizer, 12 é o número das tribos de Israel, é dizer: vocês são os líderes do novo Israel. Eu vim para chamar o remanescente fiel, o Israel escolhido, o novo Israel. Vocês são o novo Israel. Isto é tão claro, e eu preciso relembrar a vocês, que eu já falei isso em outra passagem, que em Apocalipse, você pode abrir lá, em Apocalipse capítulo 21, na descrição da Nova Jerusalém, há uma descrição simbólica de Jerusalém, lembrando que literatura apocalíptica ela é extremamente simbólica, e João tem uma visão da Nova Jerusalém, e ele a descreve como uma cidade que tem a glória de Deus, no verso 11, cujo fulgor, ou cujo brilho era semelhante ao de uma pedra preciosíssima, e ele diz que tinha uma grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel.
3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. Observe, a outra coisa no verso 14, a muralha tinha também 12 fundamentos, alicerce, e estavam sobre estes os nomes dos 12 apóstolos. Percebe a relação? Então, as portas, 12 portas, representando as 12 tribos de Israel, 12 fundamentos. A ideia é de que os apóstolos vão formar o fundamento da igreja, o alicerce da igreja, sendo Jesus a pedra principal, a pedra angular. Como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, de 20 a 22, que nós somos o santuário de Deus edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele, Jesus, a pedra angular. Então, os apóstolos são esses mensageiros do novo Israel. E nós já vimos que eles são os mensageiros mais inesperados, mais improváveis. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas Jesus está dizendo, olha, eu vim para implantar o reino. Agora você imagine o contexto. Israel vivia sob opressão. Estava debaixo do domínio de Roma. O imperador de Roma era um tirano, mas não era só o imperador de Roma que era tirano. Aquela terra era dividida entre vários governadores. E quem estava reinando sobre aquela terra, abaixo de César como governador, era Herodes, o tetrarca que é mencionado aí. A terra da Palestina era uma terra de constantes levantes e revoltas, porque Israel se recusava a ser vassalo, a ser escravo de qualquer império, mas eles nunca tinham conseguido se libertar. E havia há muito a promessa de que quando o Messias viesse, ele os libertaria do domínio dos seus opressores. Então, imagine que esse é o contexto. Jesus já havia anunciado o reino de Deus, mas Jesus já havia dito que o reino de Deus é de uma natureza distinta daquilo que as pessoas esperavam. Ele não veio para implantar um reino de natureza política. Um dia ele virá, na sua segunda vinda, para dominar todos os reinos da terra, mas, por enquanto, ele diz, o meu reino não é deste mundo. Mas os discípulos ainda não estão entendendo a natureza do reino de Deus e a forma como Jesus vai implantá-lo, que é uma forma totalmente distinta de qualquer outro rei. Ele não vai fazê-lo pela força política, pela força militar, pela força física. Pelo contrário, ele vai fazê-lo através da sua morte. A morte do rei é o modo, mas ele ainda não anunciou como ele vai implantar o reino. Isso vai ser surpreendente, porque é no capítulo 9 que ele vai fazer. Então, você tem a primeira etapa em que ele chama os discípulos para segui-lo, para estar com ele. Depois ele escolhe dentre eles 12 e os nomeia como apóstolos, como embaixadores. E agora você tem, então, a terceira etapa. Observe, Jesus chama os apóstolos para estarem com ele. E nessa terceira etapa, na primeira e na segunda etapa, Jesus realizou muitos milagres, ensinou muitas coisas, pregou o Sermão do Monte. Agora eles viram tudo que Jesus fez. A terceira etapa é a etapa da prática. Jesus sabe que para aprender eles precisam praticar. Agora eles estão prontos para ir. Então é nesse momento que, tendo convocado os 12, observe que Lucas ele vai usar esse termo, os 12, para distingui-los dos demais discípulos, os apóstolos. Ele lhes deu autoridade e poder e os enviou a pregar. Essa expressão 12 é típica de Lucas para referir-se aos apóstolos, como eu falei, destacando-se dos demais discípulos, mas, de novo, é uma alusão parabólica ao novo Israel. Ele chama esses arautos da nova aliança. E essa palavra aqui, chamar, inclui a ideia de reunir em um grupo que pressupõe que eles estavam todos juntos. Eles não estavam todos juntos em todas as ocasiões, pelo menos até essa altura. Tenhamos em mente que alguns deles tinham casa e família, a maioria em Cafarnaum, que parece ter sido o centro a partir do qual Jesus percorreu a cidade da Galileia, e eles iam e voltavam para sua casa naquela cidade. Mas agora Jesus os chama para junto de si, os ajunta e os convoca para enviá-los em missão. E quando Jesus os envia, Jesus está enviando-os para fazer as mesmas coisas que Jesus faz. E esse é um ponto. Então, este episódio, queridos, ele aponta para a missão da igreja. Os apóstolos são aqui o fundamento da igreja. E o que eles são enviados para fazer, a grande missão que lhes é concedida, a nós também é dada.
Então, olhando para a forma como Jesus os envia, o que Jesus faz, o que eles fazem em nome de Jesus, mostra um pouco acerca da nossa missão, porque o discípulo não é chamado apenas para estar com Jesus. É interessante que Marcos, quando fala que Jesus chamou os discípulos, diz que ele os chamou para estar com eles. Essa é uma dos propósitos de seguir a Jesus, é andar em comunhão com Ele, desfrutar da sua presença, aprender dEle, ser transformado de acordo com sua imagem. Mas isto não é tudo, não é apenas, nós não somos chamados para desfrutar apenas da presença de Cristo, nós somos chamados para anunciar a Cristo. Então agora é o momento deles anunciarem. E aí, esse chamado dos arautos do reino, nós podemos dividir em algumas cenas, sobretudo aqui nos versículos 1 a 6. Primeiro nós podemos, na primeira cena, ver que o rei concede poder e autoridade. A primeira coisa que Jesus faz é chamá-los e conceder poder e autoridade. Depois, em segundo lugar, o rei dá instruções aos seus arautos. Então, o rei concede poder e autoridade aos seus arautos, esse é o primeiro ponto. Segundo, o rei dá instruções aos seus arautos, é o segundo ponto. Terceiro, os arautos saem em missão. E quarto, o poder do reino é sentido. O poder do reino é sentido. Mesmo por aqueles que não discernem bem o que está acontecendo, as constatações deles apontam o poder do reino agindo e realizando a obra que o Senhor confiou à sua igreja. E, por fim, a abundante provisão do reino é manifestada. A abundante provisão do reino é manifestada. A gente vai ver cada um desses pontos. Essa abundante provisão é demonstrada na multiplicação dos pães. Nós vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, o rei concede poder e autoridade. Versos 1 e 2. Primeiro, Jesus chama os apóstolos, ele os convoca, a ideia é ele os chama, ele os ajunta, ele os chama para junto de si, ele chama os 12, ele chama os arautos do novo Israel, e depois diz que ele lhes dá poder e autoridade. Observe, deu-lhes poder e autoridade. Se você prestar atenção, você que tem acompanhado essa série de exposições, você vai ver que essas duas palavras são palavras-chave no Evangelho de Lucas. Você já viu que logo no início, quando Jesus liberta aquele endemoniado, as palavras dizem: que palavra é esta? Pois com autoridade ele ordena e os demônios obedecem. Então, as pessoas demonstram, ou as pessoas constatam o poder e a autoridade de Jesus. Essas duas palavras estão ligadas. O poder tem a ver com a habilidade, com a ideia de algo que transforma, uma força que produz resultado. Poder aí é a mesma palavra de Romanos 1,16, quando diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E a ideia é de um poder inerente. É claro que esse inerente é relativo em relação aos discípulos, porque o poder em Jesus é inerente, ele é fonte de poder. Mas uma vez que ele transmite esse poder, os discípulos passam a ter neles, inerente a eles, um poder, que é o mesmo poder do Espírito Santo. Lembra? Lucas é dos evangelistas o que mais fala do Espírito Santo. No capítulo 4, verso 14, está escrito: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Veja, sendo glorificado por todos. Então, o poder de Jesus, no capítulo 4, verso 36, todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder, as mesmas palavras, ordena aos espíritos imundos e eles saem. Depois, no capítulo 5, no verso 17, ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém,
e o poder do Senhor estava com ele para curar. Até agora, nesse momento, somente Jesus realizava milagres, somente Jesus proclamava o reino, somente Jesus ensinava. Os discípulos só assistiam. Agora Jesus está concedendo a eles o mesmo poder que ele lhes deu, que ele demonstrou, e a mesma autoridade. Então, enquanto poder significa a habilidade, a capacidade de produzir resultados, uma capacidade sobrenatural, essa palavra poder traz a ideia de um poder sobrenatural. A palavra autoridade traz a ideia do direito e do poder legal. Eles recebem o poder legal. Eles percebem o poder como habilidade, o poder eficaz e o poder legal. Ou seja, eles podem, em nome de Jesus, ordenar qualquer coisa, porque eles são arautos. Eles têm poder e autoridade, habilidade e direito. Essa é a ideia. Isso tudo são palavras, queridos, que inclusive têm implicações políticas. Os romanos diziam que César tinha poder e que César tinha autoridade. A Escritura nunca usa poder para se referir à autoridade humana. Quando a palavra de Deus diz em Romanos 13, por exemplo, todo homem esteja sujeito à autoridade, ele usa só a palavra autoridade. E Jesus está dando aos discípulos as duas coisas: a habilidade para realizar milagres, o poder para, por meio da proclamação da palavra, levar as pessoas ao arrependimento, e está lhes dando autoridade de tal maneira que desobedecer ou não crer na palavra dos discípulos é não crer no próprio Jesus. A igreja é a representante, nós somos os arautos do reino. E é claro que o Senhor diz, a palavra de Deus diz que ele lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem curas, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E esta é a missão deles. Eles têm que pregar o reino de Deus e curar enfermos. Observe que essa ordem mostra qual é a prioridade da igreja: proclamar o reino de Deus. Essa palavra pregar é a palavra do arauto. A igreja é chamada para pregar o reino de Deus, e ela recebe de Deus poder e recebe autoridade. Quando a igreja proclama o poder de Deus, entra em ação e transforma vidas. Essa é a ideia. Mas eles foram enviados também para curar enfermos. Isto quer dizer, então, que nós temos o poder de curar enfermos? Não, eu falei que haveria proporções em que você aplica algumas coisas aos apóstolos e a nós não. Por quê? Vamos explicar. O poder de curar com uma única ordem, ele era uma evidência da autoridade dos apóstolos como fundamento da igreja. Quando você olha a revelação bíblica, você vai ver que há muitos milagres, mas você não vai ver o mesmo número de milagres ou a mesma concentração de milagres por toda a revelação em todo o tempo. Se você, por exemplo, ler o livro de Ruth, você não vai ver nenhum milagre ali. Você vai ver a providência de Deus agindo, sim, mas não vai ver nenhum milagre. Não há nada extraordinário que interfira na ordem natural das coisas. E muitos outros livros vão mostrar isso. Se você olhar a revelação bíblica, você vai ver o que John Stott chama de constelações de milagres. Qual é a primeira grande concentração de milagre que você tem na Bíblia? Com Moisés. E por quê? Porque Moisés é o primeiro mensageiro autorizado que Deus ordena que escreva a sua palavra. E a lei de Moisés é a base de toda a Escritura. E se você olhar em Deuteronômio 34, lá no final, eu não vou abrir lá, porque o tempo não nos permite, lá está escrito, quando Moisés morreu: nunca mais se levantou profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face. O próprio Deus fala em Números 12 para Miriam e Arão: se há profeta entre vocês, eu me revelo a ele em sonhos ou em visões. Mas com Moisés não é assim, eu falo com ele boca a boca. Não se levantou mais profeta que realizasse milagres, sinais e prodígios, como Moisés, está em Deuteronômio 34.
Deus se revelou aos profetas, mas milagres da mesma natureza que Moisés fez, diz que nunca mais se levantou. E é claro que quem escreveu não está no final da Bíblia, mas isso é pelo menos por um tempo. Então a grande constelação de sinais, a primeira grande concentração é com Moisés. A Escritura está sendo registrada. A segunda grande constelação de milagres, você vai ver, é no livro dos Reis, com Elias e Eliseu. Você pode ver. Você não vê muitos profetas realizando sinais e prodígios, mas Elias e Eliseu é um atrás do outro. Por quê? Porque nesse período inicia-se a era profética. A era dos profetas começa aí. E essa era também é a era de registro das Escrituras. As Escrituras estão sendo escritas. Então, os sinais são para autenticar a autoridade do que está sendo escrito. Depois disso, você não vai ver muitos grandes sinais, você vai ver profetas tendo visões, as visões sendo cumpridas, mas milagres, em termos de você dar ordem e aquilo acontece, você só vai ver agora quando? Terceira constelação de milagres, com Jesus. E Moisés, em Deuteronômio 18, havia dito: o Senhor vos suscitará um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. E os israelitas entendiam que esse profeta era o Messias. Então, quando Jesus aparece, ele começa então a realizar sinais. E a quarta e última constelação de milagres é com os apóstolos. Você vai ver em Atos, por exemplo, que os milagres eram feitos pela mão dos apóstolos, não eram todos que faziam milagres. Capítulo 5 de Atos, no versículo 12 está escrito: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Era pelas mãos dos apóstolos. Você só vai ver duas pessoas realizando milagres, ou curas, que eram Estevão e Filipe, para ficar claro que a autoridade apostólica estava sobre eles para exercerem o diaconato. Mas os milagres eram realizados por mão dos apóstolos. Para quê? Era o testemunho do Espírito Santo de que a palavra deles tinha a mesma autoridade da palavra de Jesus. E para ficar muito claro e a gente encerrar esse ponto, em 2 Coríntios 11 ou 12, o apóstolo Paulo deixa claro que os sinais e prodígios eram credenciais de um apóstolo. Se era de um apóstolo, nenhum outro pode fazer, porque os apóstolos foram só aqueles 12. E Paulo, no capítulo 12, verso 11, ou verso 11 e 12, verso 12, ele diz: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Paulo chama esses sinais e prodígios de credenciais do apostolado. Então, veja, esse poder que você fala uma vez e o mundo vai embora, que você fala uma vez e a cura vem, somente os apóstolos tinham, e este era porque eles eram um fundamento. Mas o ponto é que a igreja recebe o mesmo poder, e eu não estou dizendo aqui, é óbvio, preciso colocar isso, que Deus não faça milagres hoje. Eu não tenho dúvida de que Deus faz milagres. Eu não tenho dúvida que Deus pode agir com o mesmo poder que Ele quiser hoje. O que eu estou dizendo é que ninguém tem essa prerrogativa de ser alguém com um poder especial, porque isso era dos apóstolos. Porém, como é que a igreja exerce esse poder e qual é a função principal desse poder? A função desse poder é transformar vidas, é converter corações. Não há milagre mais poderoso, mais extraordinário do que o coração humano endurecido pelo pecado ser transformado. Esse é o maior milagre. Então a igreja tem esse poder, e quando ela proclama o evangelho, o poder de Deus age no coração daqueles a quem Deus quer tocar, e eles são transformados, e é por meio desse poder que ela vai trazer o reino. Então essa é a grande lição aqui. Deus nos envia para proclamar a sua mensagem, a mensagem do reino, e Ele nos deu autoridade e poder. Nós somos os agentes do reino de Deus. Mas qual é o alvo? Proclamar o reino. Está muito claro no verso 2. Ele os enviou para pregar o reino. Ele enviou a pregar o reino de Deus. Em Mateus capítulo 10, podemos olhar aí, capítulo 10, versículo 7.
o Senhor Jesus, Mateus detalha um pouco mais as instruções. A partir do verso 5, ele diz: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parênteses. Por quê? Por que não podia pregar aos gentios? Porque o evangelho tinha que ser pregado primeiro aos judeus, e aos gentios somente depois da ressurreição de Jesus. Continuando. E à medida que seguirdes, pregai, aí está o conteúdo, que está próximo o reino dos céus. É isso que vocês têm que pregar. O reino dos céus chegou, essa é a ideia. O reino dos céus está presente. É aquela mesma pregação de João em Mateus 3. O reino, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. É a mesma pregação de Jesus em Marcos capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 14, está escrito de Marcos que depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependam-se. Convertam-se dos seus pecados, abandonem seus pecados e creiam no evangelho, creiam em Cristo. O rei chegou. Esse é o conteúdo da proclamação. E o próprio Marcos, eu falei, no capítulo 6, a palavra de Deus diz que quando eles saíram, no capítulo 6, verso 12, diz que então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Pregavam ao povo que se arrependesse. Esse é o conteúdo da proclamação. Nós somos chamados a proclamar o reino de Deus e chamar os homens ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, que é o Rei. Então, o Rei concede poder e autoridade. Esse é o ponto. A igreja é o único povo que tem poder e autoridade para fazer avançar o reino de Deus. E o reino de Deus está avançando, queridos. E ele é tão poderoso que ele avança até onde o evangelho encontra maior obstáculo. Existem crentes em lugares onde o evangelho é perseguido. E pessoas estão proclamando o evangelho. E esse poder não pode ser contido. E para ficar evidente esse poder, os apóstolos realizavam os mesmos milagres que Jesus. Ressuscitavam mortos, purificavam leprosos, porque eles são o fundamento. Isso fica muito claro em Mateus 10, no envio, conforme Mateus. Observe que ele diz no verso 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Até ressuscitar mortos. Agora você imagina aqueles discípulos, homens simples, toscos, tirados de vários contextos que nós já falamos aqui no passado, e não tinham poder nenhum. Alguns deles, nenhum deles era oficial da religião, nenhum deles foi tirado da liderança religiosa. E agora ele diz: agora eu quero que vocês vão, e em meu nome vocês vão expelir demônios. Pode dar ordem. E eles davam ordem, e você imagina a sensação dos discípulos. Quando eles ordenavam, a cura acontecia, coxos andavam, cegos viam, surdos ouviam, endemoniados eram libertos, mortos ressuscitavam. Imagine a empolgação dos discípulos. Meu Deus, que poder é esse? A mesma pergunta que as multidões faziam quando viam Jesus fazendo milagres. Que autoridade é essa? Que poder é esse? Quem é este? E os discípulos experimentam esse poder. Mas Jesus lhes dá algumas instruções, e esse é o segundo ponto. O rei concede poder e autoridade, mas o rei dá instruções aos seus arautos. Versos 3 a 5. E essas instruções, meus irmãos, elas visam a treinar os apóstolos em algumas virtudes importantes para a missão. O discípulo não pode se comportar de qualquer jeito. Ele não pode usar seus próprios métodos. Ele tem que usar os métodos de Jesus e ele tem que seguir as instruções. Então, lembre-se, o arauto tem a mesma autoridade do rei, mas ele não pode agir de um modo diferente do que o rei ordena. E essas instruções nos trazem aqui, pelo menos 5 princípios dentro desse segundo ponto, dentro das instruções que a gente vê que Jesus nos ensina. Ele está ensinando, primeiro, que eles devem ir confiando totalmente na providência divina.
Entre as instruções está essa: confiem totalmente na providência divina. Observe, também os enviou a pregar e lhes disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge. Alforge era bolsa, era uma bolsa. Nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Espera aí, nem pão para viagem? Não. Eu quero que vocês exercitem confiança na provisão de Deus. Vocês vão ter tudo o que precisam. Não vão ter luxo, vocês vão ter tudo o que precisam. Não precisa levar pão, não precisa levar dinheiro, nem bolsa. Vocês vão ser sustentados. E eu quero que vocês aprendam a depender. Não vai levar nada extra. Observe, é interessante essa confiança que eles devem ter na providência de Deus. É preciso que a gente leia isso dentro do contexto maior de Lucas. Lá no final, Jesus vai ordenar que eles levem todas essas coisas. Mas aqui, Jesus quer que eles exercitem a providência divina. Isso não era para todas as ocasiões. O que é o ponto aqui central é: confiem no sustento de Deus. Eu queria que você olhasse no final desse evangelho, lá em Lucas. Jesus faz uma pergunta para eles. Lucas capítulo 22, capítulo 22, 35. Jesus faz uma pergunta só para você entender que não faltou nada. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, nem alforge, nem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Qual foi a resposta? Nada. Não faltou nada. Provisão de Deus. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa tome-a, como também o alforge. Quem não tem espada, venda e compre uma. A sua capa e compre uma, pois digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado entre os transgressores, etc. Agora é a hora de vocês levarem. O ponto não é que, porque uma hora eles levam e outras não. A questão é: obedeça a ordem do Senhor e confie na providência de Deus. Segundo lugar, Jesus quer ensinar com essas instruções que eles não devem ser movidos de ganância. Então, primeiro, eles têm que confiar na provisão, no sustento divinos. Segundo, eles não devem ser movidos por ganância. Eles devem ter uma vida simples. E aí, para isso, eu preciso de Mateus. O contexto de Mateus é muito mais claro para nós. O fato de que, no verso 4 de Lucas 9, ele diz: na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Por quê? Eles não poderiam mudar de casa em casa. Vamos para Mateus, capítulo 10, versos 8b em diante. Ele disse: de graça recebestes, de graça dai. Não cobrem. Não cobrem por causa do que vocês estão fazendo. E ele diz, no verso 9 agora: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos. Então, em Lucas, ele menciona apenas as coisas básicas, mas aqui Jesus está falando de riqueza. Vocês não vão se prover de riquezas. Veja, ele havia acabado de falar: de graça recebestes, de graça dai. Então, esse não prover de ouro significa: vocês não vão pegar ouro nem prata de ninguém. Vocês não vão enriquecer à custa do evangelho. Como isso é esquecido hoje, né? Em muitas igrejas, infelizmente. Vocês não vão usar o evangelho para se enriquecer. Vocês deram, de graça vocês receberam, de graça vocês têm que dar. Vocês não vão se prover de ouro, nem de cobre. E aí ele cita as coisas básicas. No verso 10 ele diz: porque digno é o trabalhador do seu alimento. Então quer dizer que eles podem tirar o sustento do seu trabalho, sim. Eles podem receber pelo que eles estão fazendo, mas é receber o sustento. Isso é diferente de enriquecer, de comprar uma mansão lá na Campos do Jordão, que você só vai com helicóptero e tem uma floresta importada do Líbano. Depois vocês pesquisam no Google, não vou falar mais nada. Mas o ponto é esse.
Vocês não vão usar isso para se enriquecer às custas daqueles a quem vocês vão pregar. Vocês vão levar uma vida simples. E ele diz, vocês não vão, observe que vocês devem entrar numa casa, numa cidade, e ficar ali naquela casa até o fim. Sabe por quê? Porque às vezes você entra na casa, mas a casa você olha assim, não tem quase nada para comer, é só uma farinhazinha, um ovo. Mas aí você pregou e encontrou um outro irmão que te... Olha, minha casa. E você, olha, essa casa agora tem conforto, né? Irmão, já passei bastante tempo aqui, eu vou... É isso que Jesus está dizendo. A primeira casa que lhe oferecer é a que eu quero que vocês fiquem. Então, não se deixem levar por ganância. Estejam satisfeitos com o seu sustento. Vocês são dignos do trabalho de vocês. Vocês não vão ficar sem comer, nem sem se vestir. Mas não faça disso não faça isso movido por ganância. Terceiro, eles têm que cultivar a simplicidade. É óbvio que a simplicidade é contrária à ganância. Eles devem cultivar a simplicidade. É isso que Jesus quer dizer quando ele está dizendo, não leva muita coisa. Vivam uma vida simples. Quarto, eles deviam cultivar a boa reputação. Veja que quando Jesus envia, eles não devem ficar em qualquer casa. Em Mateus, especialmente, eu quero que você observe aí no capítulo 10, ele diz, ao entrardes numa cidade, no verso 11, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Observe, não era qualquer casa. Às vezes a gente tem aquela ideia, uma ideia bem popular, né? Não, porque Jesus comia com as prostitutas e os pecadores. Calma lá, não é bem assim. Jesus recebia qualquer um que se aproximava dele pedindo ajuda. E obviamente ministrava o perdão àquele que estava arrependido, como ele fez com a mulher pecadora. Mas Jesus não entrava no prostíbulo e comia com prostituta, não era assim. Claro que um ladrão do orçamento o convidou para um banquete e ele ali foi e pregou o evangelho. Mas quando Jesus ordena aos discípulos, ele diz, olha, não entre em qualquer casa. Por quê? Porque vocês têm uma reputação a zelar. Vocês vão pregar todo mundo de qualquer reputação e quem vier arrependido, aceitem. Mas para vocês se hospedarem, tem que ser em gente que é digna. Na casa de gente que é digna. Que necessariamente não creu no evangelho, mas que tem boa reputação. Para quê? Para não difamar o evangelho. Então eles devem cultivar a boa reputação. Marcos 6, verso 7a, está escrito que o Senhor Jesus, eles devem cultivar a boa reputação. Verso 10, quando eu falei 7, mas é 10, ele diz, olha, ao entrares numa casa, permanecei até vos retirardes. Mas se não vos receberem e não ouvirdes, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Em Lucas também ele diz isso. E aonde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E há um acréscimo em Mateus capítulo 10, ao sairdes daquela casa, sacudi o pó dos pés, dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra. Por que ele está dizendo isso? Porque eles viram sinais. São os mensageiros do rei que estão lá e os sinais estão presentes. Então, o que ele está dizendo? Esse é o último conselho das instruções. Eles devem mais honrar o rei e sua mensagem do que os ouvintes. Eu vou repetir aqui 5 conselhos nessas instruções. Eles devem confiar inteiramente na providência divina.
Eles não devem ser movidos por ganância. Terceiro, eles devem cultivar a simplicidade. Quarto, eles devem cultivar a boa reputação. Enquanto eles pregam a qualquer um, eles não se hospedam com qualquer um. E quinto, eles devem honrar mais ao rei e a sua mensagem do que aos ouvintes. Só que é muito importante esse último ponto, porque em nome da compaixão pelos perdidos, muitas pessoas lançam pérolas aos porcos. Eu já falei na mensagem anterior que eu não posso decidir quem é cão e quem é porco. Jesus disse: não deis o que é santo aos cães, nem ante os porcos lanceis as vossas pérolas, porque voltando eles vão pisar as pérolas e voltando vão dilacerar vocês. Mas eu não posso decidir quem é pão e quem é porco, quem é cão e quem é porco, antes de pregar. E às vezes a pessoa que está diante de mim é a mais indigna, mas eu tenho que pregar o evangelho para ela. E uma vez arrependida, eu preciso acolhê-la como minha irmã, como meu irmão. Porém, quando uma pessoa rejeita o evangelho e zomba do evangelho, depois de você ter pregado, você não é obrigado a continuar pregando. Você deve confiar no poder de Deus, porque muitos daqueles que zombam do evangelho acabam, obviamente, se convertendo. Mas não quer dizer que você vai ficar adulando ninguém para se arrepender ou para aceitar o evangelho. Jesus deixa claro aqui, irmãos, onde não receberes, olha, eu não quero você daqui, não quero saber de você aqui, não quero saber de evangelho, corre daqui. Ele diz: sacudam o pó do seu pé. E sabe o que isso significava? Os judeus ortodoxos, os mais rígidos na lei, toda vez que eles iam a alguma cidade gentílica, uma cidade não judaica, eles entendiam que os gentios eram imundos. Então, quando ele voltava, antes dele entrar na cidade dele, quando ele saía da cidade dos gentios, ele sacudia o pó para não levar impureza cerimonial para a cidade dele, porque os gentios eram impuros. E veja, só que essas cidades aqui são cidades judaicas. Jesus está dizendo: quem não receber o evangelho é imundo. E vocês devem sacudir o pó dos pés em juízo contra eles. E Paulo fez isso. Paulo faz isso lá em Atos. Se você quiser, você pode abrir lá em Atos capítulo 13, verso 51. Só para você entender o contexto, no verso 44, Paulo e Barnabé estão pregando numa sinagoga. Eles estão ali proclamando o evangelho em Antioquia, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. 45, Atos 13, 45. A gente vai chegar no 51. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, primeiro aos judeus. Mas posto que a rejeitais e vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios. E aí cita uma passagem da Escritura. Observe, no verso 50, mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, Paulo e Barnabé, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. Então, o crente precisa ter compaixão pelos perdidos, ele precisa proclamar o evangelho aos mais indignos, ele não pode rejeitar ninguém de pronto. Mais uma vez proclamado o evangelho, se houver recusa, se houver blasfêmia, se as pessoas quiserem mandar você embora, você pode sacudir o pó dos pés, porque você tem que honrar mais o rei e a mensagem do que o outro. Você não tem que diluir a mensagem, você não tem que minimizar a mensagem, você tem que chamar ao arrependimento, e aqueles que não quiserem estão debaixo de juízo. Ame as pessoas, mas não mais do que o rei, e não mude a mensagem. Porque tem muita gente mudando a mensagem e fazendo da mensagem uma adulação, uma coisa para autoestima, sem chamada ao arrependimento, sem denunciar o pecado. Jesus diz, se não houver, ele diz, vocês vão saudar com a paz. Se houver um filho da paz, está lá em Mateus capítulo 10. Mateus traz isso. Quando vocês chegarem numa casa,
diga assim: paz seja convosco. No versículo 13, se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Você vai anunciar paz, mas quem não aceitar, a paz que você anunciar vai voltar para você. Isso não quer dizer que você vai xingar ninguém, não quer dizer que você vai às turras com ninguém, mas você também deve honrar o rei. E aí, então, em terceiro lugar, os arautos saem em missão. Nós vamos ser mais curtos aqui. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. A igreja, então, sai em missão, anuncia o evangelho e os sinais acompanham para mostrar a autoridade e o poder do reino. E no capítulo 6, verso 12 de Marcos, diz que eles chamavam o povo ao arrependimento. Esta é a mensagem, chamar o povo ao arrependimento. Então nós temos em quarto lugar, esse ponto eu quero enfatizar um pouco mais do que o terceiro, é que é o efeito dessa missão da igreja aqui. O poder do reino é sentido. Os arautos do reino saem em missão e o poder do reino é sentido. Olha só que coisa interessante. Jesus já vinha realizando sinais, né? Prodígios. Mas agora os 12 saem e, conforme o registro de Mateus, eu esqueci de falar isso, Jesus os envia de 2 em 2. Ele deu algumas instruções e os envia de 2 em 2. Na verdade, conforme o registro de Marcos, capítulo 6, verso 7, passou a enviá-los de 2 a 2. Então, eles não iam todos para a mesma cidade. Por que 2? A Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Que um caindo, o outro levantará. Mas sozinho, como que ele vai se levantar? Se cair num buraco. Estiverem dormindo, eles se aquentarão. Se um quiser resistir, os dois, se um se levantar, alguém se levantar contra um, os dois lhe resistirão. Está lá em Eclesiastes. Mas também porque a palavra de Deus dizia na lei que por boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabelece. É para estabelecer o testemunho do Evangelho. A pessoa que ouvia de 2. Então ela não tinha desculpa se não cresce na mensagem. Mas o ponto é que eles vão de cidade em cidade, e o que é que acontece? Óbvio que se já a fama de Jesus se espalhava, agora com 12, em 6 cidades diferentes, os sinais ocorrendo, isso tem uma repercussão. E você vai ver o poder do reino sentido pelo povo e o poder do reino sentido pelo rei, pelo governador daquela região, que era o tetrarca Herodes. Veja aí no verso 7. Ora, o tetrarca Herodes, o que é que ele... o tetrarca Herodes é um filho de Herodes o Grande. Soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, ficou em dúvida, ficou pensando. Porque alguns diziam, olha o que o povo dizia: João ressuscitou dentre os mortos. Outros, Elias apareceu, ou ressurgiu um dos antigos profetas. É isso que o povo dizia. Veja, eles mencionam João e mencionam Elias. Essa menção desses profetas mostra primeiramente que o povo está reconhecendo o mesmo poder e autoridade que atuaram em Elias e João, que já haviam morrido, João mais recentemente. Eles estão reconhecendo o mesmo poder está atuando. O que Lucas está nos dizendo é o poder do reino, que é o poder do rei, estava atuando por meio dos seus discípulos. O mesmo poder que atuara em Elias na antiguidade, que atuou em João na sua pregação, embora João não tenha realizado milagres. Isso é interessante, porque João não realizou milagres, mas o poder era sentido nas suas palavras. Então, o povo está constatando, há um poder entre nós, diferente, que é o mesmo poder que nós ouvimos acerca do grande Elias, e é o mesmo poder de João Batista. Lucas está dizendo, o poder do reino está sendo sentido. Mas, em segundo lugar, essa constatação também indica que as promessas estão se cumprindo e a era messiânica havia chegado.
Porque você lembra, eles estão mencionando Elias. Elias, no Velho Testamento, ele é mencionado em referência à profecia de Malaquias, que dizia que ele viria antes que viesse o Messias. Em Malaquias capítulo 3, você pode abrir lá, é um pouquinho antes de Mateus, é o último livro da Bíblia. Malaquias capítulo 3, versículo 1. O Senhor está falando da sua vinda e diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor. Eu mando o meu mensageiro. Mas no capítulo 4 de Malaquias, isso fica mais explícito como referente a Elias. Verso 5. Depois de anunciar o juízo de Deus, o versículo 1 a 4, está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou enviar Elias. Nós sabemos que, na verdade, isso é uma referência a João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, mas ele não é o próprio Elias. Mas há uma relação entre João e Elias, inclusive ele se vestia do mesmo modo, com pele de camelo e cinto de couro. Jesus vai dizer, nesse capítulo aqui, provavelmente, se eu não estou enganado, ele vai dizer que o próprio João Batista era o Elias que estava para vir. Mas o fato do povo dizer, Elias ressuscitou, eles estão dizendo, chegou a era messiânica. E meus irmãos, é interessante que eles não tivessem, é lamentável também, que eles não tivessem profunda compreensão das implicações dessa realidade. Mas eles estão dizendo, a nova era de salvação está presente, mesmo sem perceber todas as implicações. Mas, em terceiro lugar, essa constatação do povo, essa menção à morte de João, ela também marca o fim da antiga dispensação e a chegada da nova. É interessante que Lucas relate essa lembrança aqui, porque João é o último profeta do Velho Testamento. Ele está no Novo, mas ele é do Velho. Ele é quem anuncia o Messias. Ele já havia morrido, mas a menção aqui é para dizer, os arautos da nova aliança chegaram. A velha aliança está terminando, ela está se apagando o seu brilho, ela está dando lugar à nova aliança. Mas preste atenção, o mesmo poder que atuava nos profetas da velha aliança, está atuando nos arautos da nova aliança. Os apóstolos são esses arautos. É por isso que Herodes diz, eu mandei decapitar a João. E aqui há uma ironia, espera aí. Eu mandei decapitar João. Herodes era um grande tirano, tinha cometido várias atrocidades em várias situações. Ele era filho de Herodes o Grande. E ele era um tirano, ele não admitia que ninguém pudesse ter poder, embora ele fosse abaixo de César. Ele disse, espera aí, eu mandei decapitar João, mas esse poder continua agindo, é isso que está falando aqui. Eu mandei decapitar João, e aí vem a pergunta. E nós vamos encerrar com essa pergunta. Nós vamos falar da provisão do reino a próxima semana, se Deus quiser. O tempo não nos permite continuar, mas qual é a pergunta que termina esse episódio? Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas, e se esforçava por vê-lo? A pergunta de Herodes refere-se a quem? Não é aos apóstolos, está no singular. É a Jesus. Porque é Jesus que está atuando nos apóstolos. Os apóstolos, ao pregarem, é o poder de Jesus que está sendo exercido. E é Jesus que está sendo anunciado. E este é o efeito, queridos, da missão da igreja. A missão da igreja é chamar a atenção para Jesus. É levar as pessoas a perguntarem quem é este. Essa é uma pergunta que os próprios apóstolos fizeram lá no final quando Jesus acalmou a tempestade, no final daquele milagre, no capítulo 8, verso 25, eles diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Eu mandei decapitar João, eu senti o poder de João na pregação, quando ele denunciava o meu adultério, quando ele denunciava os meus pecados, e ele foi decapitado, mas esse poder continua agindo. Que poder é esse que não pode ser morto? É o poder do reino de Deus. É o poder irresistível que os monarcas do mundo não podem resistir. E como é que ele é exercido, igreja?
proclamando o Evangelho. Não é por meio de movimento político, não é por meio de força física, não é por meio da nossa inteligência, mas é a proclamação do Evangelho. E é por isso que esse Evangelho tem que apontar para Jesus. E Herodes, ele tinha interesse. Quem é este a respeito do qual tem ouvido, se não é João Batista? O poder do reino está ali presente. E este é o ponto. Na próxima semana nós trataremos da provisão do reino e de algumas exigências que são importantes para nós. Nós vamos analisar do versículo 10 até o 27. Mas nesse momento, para nós, o que nós podemos aprender aqui? Amados irmãos, primeiro, nós somos chamados para seguir a Jesus, para desfrutar de comunhão com Ele, mas não apenas isso. Se terminar nisso, nós não cumprimos nossa missão. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. É muito bom nós estarmos aqui no domingo, mas quando nós sairmos daqui, queridos, Deus está nos enviando, e no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, você precisa proclamar o reino de Deus, você precisa falar que o rei já veio, você precisa proclamar a vitória do rei. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou. E o mesmo poder que atuou em Cristo Jesus e nos apóstolos, Ele há de atuar em você para realizar a missão. E quando você sair, você tem que confiar na provisão de Deus, ou seja, você não está no seu emprego para conseguir apenas o seu sustento, porque a provisão vem de Deus, você está no seu emprego para proclamar o Evangelho. E essa é a sua prioridade. E você tem que viver uma vida simples, não ser movido por ganância. E você tem que valorizar o rei que lhe enviou. Você vai proclamar o Evangelho, mas você não vai mudar nada da mensagem com o fim de ganhar os seus ouvintes. E você precisa, por fim, lembrar que o poder do reino está atuando, ainda que o mundo não esteja percebendo. Ele até sente o seu impacto, mas ele ainda não está percebendo. Eu já falei para os irmãos que existem crentes que fazem parte de família de perseguidores. Eu ouvi o testemunho de um irmão na igreja, no Supremo Concílio, acerca da conversão da mulher de um dos chefes de um dos grupos terroristas islâmicos, tipo o Talibã. A mulher do chefe é crente. E por isso ele não explode a igreja que está se reunindo naquele lugar, que eu não vou dizer porque é pedido que não se diga. O poder do Evangelho está atuando. O poder do Evangelho está atuando na China. O poder do reino está atuando na Coreia do Norte, queridos. Há muitos crentes que estão lá, sendo torturados em campos de concentração, e quer saber, eles estão testemunhando, e há pessoas que se convertem. Procure depois de mim, acerca da biografia de um soldado russo da época da Cortina de Ferro, quando a igreja era perseguida pelo regime comunista ateu. O nome do soldado era Ivan, tem um testemunho dele. Ele se converteu com testemunho daqueles a quem ele torturou. Ninguém pode barrar o poder do Evangelho. E um dia, o mundo verá, quando o rei vier, em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Esse é o poder do reino, e nós somos seus arautos, e nós temos que proclamar a mensagem e confiar os resultados ao Senhor. Vamos orar? Nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deu essa grande missão. Louvamos ao Senhor porque somos arautos do Teu reino. E nós Te louvamos porque o Rei já veio, Ele já venceu. Ele já despojou os principados e potestades, triunfando neles na cruz, triunfando deles na cruz. Ele já venceu a morte, ressuscitando dentre os mortos, e está agora à destra do Pai, está à destra do Senhor. Ele está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Satanás está amarrado, e ele virá um dia para nos buscar,
Ajuda-nos, Senhor, enquanto estamos aqui, a entender que a nossa principal missão é proclamar o reino e a fazer isso confiando na tua provisão, confiando no teu poder, como tu disseste em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Que nós possamos, ó Deus, à semelhança dos discípulos, seguir as tuas instruções, que nós possamos fielmente proclamar a tua palavra e entender que essa é a nossa prioridade, não o sustento, não o sucesso, não as riquezas, não o reconhecimento, e que o nosso objetivo deve ser chamar a atenção para Cristo, de modo que as pessoas possam perguntar: quem é este? Em nome de Jesus pedimos por aqueles que estão aqui que ainda não creem nesse Jesus, que eles possam ter entendido, ó Deus, a tua mensagem, e sejam movidos, ó Deus, a buscar a Cristo, a se arrepender dos seus pecados e crer nele e só nele, porque o reino de Deus já está presente entre nós e um dia será consumado na sua vinda. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.